Ora viva, que sejam bem-vindos a mais uma Conversa Fora da Caixa. Conversas Fora da Caixa, aqui em pensarforadacaixa.pt, está nas redes sociais, no canal de YouTube. Durante os próximos minutos vamos viajar pelo passado, pelo presente e, naturalmente, também pelo futuro, que nos vai inspirar com algumas histórias, risos, ideias e, quem sabe, fugir daquilo que pode ser óbvio. Fica aí connosco e atreve-te a pensar também fora da caixa. Hoje, nesta conversa, tenho comigo e convosco Ana Rodrigues. Viva! Bem-vinda. Olá, Joaquim, obrigada. Obrigado por teres acedido aqui a esta nossa conversa, uma conversa que vai levar a conhecermos melhor a Ana, o que é que ela faz e o que é que ela ainda irá fazer por aí, tá? Ok. Então, como habitual, eu vou primeiro aqui a uma caixa. Pode Muito ser? bem, pode. Queres Ora, ajuda? Ela Não? vai sair. Já estás treinado. Já estou treinado, não é? Já estou treinado a sair fora da caixa. Vamos abrir a caixa e vamos ver o que é que lá está dentro. Obviamente é um regresso a um ponto de partida, com espaço para eventualmente histórias reais, quem sabe divertidas ou mesmo inesperadas. Ana, recuando um pouco ao passado, como é que era aquela menina? Como é que era a Ana? Bom, como é que eu era em menina? Era uma menina muito ligada à família, muito ligada ao campo. Grande parte do meu tempo na infância foi passada, de facto, tive o privilégio de poder passá-la com os meus avós, no campo, a ver animais, a conviver com esta realidade, com esta natureza. E de facto isto foram experiências muito, muito boas, muito enriquecedoras, que me permitiram não só este contacto com a natureza, como também poder ter outro tipo de criatividade e de brincadeiras que se calhar noutras circunstâncias não teria. Isso pode-se considerar um privilégio. Sim, eu acho que sim, eu continuo a achar que sim, e aquilo que tento fazer também com o meu filho é de facto proporcionar-lhe ao máximo também este tipo de privilégios, porque continuo a ter a minha avó a viver numa aldeia e, portanto, aquilo que tentamos é de facto que ele tenha também esta possibilidade de poder ter um contacto com a natureza, um contacto com os animais. Porque de facto é algo que faz a diferença. E portanto eu vivia muito esta realidade. Também tinha o contexto da cidade, porque vivia numa cidade com os meus pais, mas o facto de me deslocar com tanta frequência e passar férias e fins de semana na aldeia permitiu-me também ter aqui um contacto com uma realidade completamente diferente da cidade, ter estas experiências que no imaginário, para além do imaginário, ter experiências reais, não é? Claro. Poder ter este contacto com esta realidade permitiu-me também poder sonhar, ter aqui outro tipo de brincadeiras. De me sujar, não é? Fazer bagunça, que ao contrário daquilo que poderia acontecer onde eu vivia, na cidade, a maior parte do tempo, era diferente, eram brincadeiras completamente distintas. Claro. E de facto estas brincadeiras e esta intrusão com os próprios meninos que viviam, claro, também na aldeia, também era interessante, era diferente. Era super maravilhoso poder sair de manhã e chegar a altas horas, depois mais tarde, quando já éramos mais crescidos,
E poder aventurar, subir à árvore, escolher frutas no verão, poder usufruir de tudo isto, acho que são privilégios, aliás, são atividades e são experiências que eu considero que de facto que são um privilégio. E ainda hoje é um sítio onde eu gosto muito de estar e de passar algum do meu tempo. Porque não só pelas memórias, como também pelas pessoas que estão e com as quais também cria uma relação muito, muito forte, quer de família, quer outras pessoas amigas, não é? E poder, agora, neste momento, viver e fazer com que o meu filho possa também experienciar e possa ter esta experiência, não da mesma forma como eu tive, mas próximo daquilo que eu tive. Olha, e aquela criança, o que é que ela sonhava em ser quando fosse grande? Olha, eu muito, muito influenciado até por aquilo que a minha avó fazia. A minha avó viveu da agricultura e era agricultora. E a minha bisavó também o era, e portanto havia esta ligação à terra. E eu sonhava muito em ser engenheira agrónoma. Sou engenheira. Dizia que queria ser engenheira agrónoma. Muitas vezes o disse, de facto, por esta ligação que tinha com a terra, com os animais e tudo mais. Portanto, todas estas experiências me levavam a dizer muitas vezes que queria ser engenheira agrónoma. Depois não veio a acontecer, é verdade. Mas e quando na escola poderias ser considerada uma boa aluna? Eu acho que sim, acho que sim. Era. Não era uma excelente aluna, mas era uma aluna mediana, sim. Não era má, nem excelente. Era mediana, sim. Sim. Olha, entretanto, de certeza absoluta que houve algumas peripécias que aconteceram naquela infância. Há alguma que te venha à memória agora que queiras partilhar connosco? Sim, houve algumas peripécias. E houve algumas peripécias de algumas brigas que eu tinha com algumas primas mais velhas. Com quem às vezes nos desentendíamos e aquilo era terrível, porque aquilo havia ali lutas e guerra e água e baldes de água atirados uns aos outros. Era assim uma guerra. Lembro-me de algumas cenas assim bastante conflituosas, que também ao outro dia já estava tudo bem, não passava nada. E era sempre entre nós. Ou seja, tudo aquilo que se passava entre nós era resolvido entre nós e não havia cá o envolvimento de nenhum adulto. Nenhum adulto se intrometia. Nem a minha mãe ou os meus pais se intrometiam e iam pedir satisfações em quem quer que seja, nem o contrário sucedia relativamente a mim. E isto também era saudável porque, lá está, era um problema que era nosso, tínhamos nós que nos entender, tínhamos nós que resolver o problema. E a situação ficava resolvida. E houve assim de facto algumas peripécias. Houve também outras peripécias de alguns que levaram a alguns pontos. Sim. Houve uma vez uma queda de bicicleta que fez com que eu caísse junto a um muro que era muito rugoso, e o meu pé basicamente roçou ali naquele muro. E de facto ficou muito, muito magoado. Ainda tenho ali umas cicatrizes para nunca mais me esquecer desse episódio. É caso para dizer, para mais tarde recordar. É para mais tarde recordar, efetivamente. Sim, havia assim algumas coisas. E havia coisas muito, muito engraçadas também, de haver grandes puxões de orelhas também por chegar muito tarde a casa, especialmente no verão. As tardes de verão longas. Uma tarde de noite. Sim, uma tarde de noite. As bicicletas andavam, não é? As bicicletas andavam muito e perdíamos-nos por esses campos, por esses pinhais, por essa mata a brincar. Houve também, há uma cena que eu me recordo muito bem, de um filho de uns amigos, um neto de um amigo dos meus avós, ir com eles
lá à casa dos meus avós, e nós já nos conhecíamos, e fomos brincar para um lago que há perto de casa dos meus avós. Mas esse lago não é como é hoje. Hoje em dia há todo um parque, uma envolvente bastante agradável, mas antigamente, nesta altura em que nós brincávamos, não era assim. Nós facilmente acedíamos, o lago secava no verão e, portanto, nós conseguíamos andar quase até ao centro, à zona central. Não podíamos era andar em determinadas zonas, porque dava a sensação por cima que estava seco e que podíamos pôr o pé, mas na realidade afundávamos. E há e este pobre coitado deste menino, nesse dia resolveu meter-se exatamente por esses caminhos movediços, mas ele me desconhecia. Ninguém foi a tempo de lhe dizer, e então o que é que sucede? Ele, coitado, vai, cai, para além das pernas ficarem afundadas, afunda também os braços. Bem, foi terrível. Agora eu rio-me, mas na altura foi terrível para ele, e depois estávamos preocupados. Porquê? Porque não havia a dúvida se ele conseguiria sair e se eventualmente nós fôssemos ajudar, podíamos ficar mais pessoas lá presas. Graças a Deus ele conseguiu desenvencilhar-se e não foi necessário ir pedir ajuda, mas eu agora rio-me da situação porque foi caricata, porque ele depois saiu muito aflito e a chorar. Na altura não me recordo bem qual foi a minha reação, mas acredito que tenha sido algum pânico, porque sabia de algumas histórias menos felizes, claro, que se tinham passado ali naquele sítio, que para nós era um sítio de descoberta, de aventura, não é? E que naquele dia, pronto, tinha sucedido aquele acidente que podia se tornar assim um bocadito mais complicado. Uhum. Naturalmente, também há pessoas na nossa infância que nos marcam, que são marcantes para a nossa vida. Sim. E que pode ser um professor, um familiar, um amigo, seja quem for. Tens alguém que te marcasse para a vida? Sim, eu acho que há várias pessoas que eu poderia mencionar. Há uma pessoa que já não está entre nós e que de facto marcou-me na minha infância infância e adolescência. E portanto só vem a falecer já na minha fase de início de vida adulta, que era a minha bisavó. E a minha bisavó marcou-me porque não só pelo poder que ela tinha de contar histórias e de brincar e de gracejar com algumas coisas e algumas situações até de tempos mais difíceis, e usava muito essas histórias também como metáfora, e algumas coisas eu ainda me recordo e muitas vezes evoco-a com o intuito de não só de homenagear, porque marcou, não é? Mas também para exatamente usar essas metáforas, porque já são muito visuais. E também me marca porque ela era uma pessoa muito... Ela tinha um grande poder na família. Era uma pessoa que de alguma forma influenciava muito e tinha muita presença. Ok. Tinha muita presença. E lá está, marcou-me porque ela e a minha avó, os meus avós maternos, de alguma forma me criaram nos meus primeiros anos de vida, porque a minha mãe, eu nasci, a minha mãe ainda estava a estudar, e portanto eu passei muito tempo também. Os meus avós foram um grande apoio e a minha bisavó um grande apoio para os meus pais. A minha mãe a estudar e o meu pai a trabalhar, e trabalhar por turnos era complicado, então eles foram de facto um grande apoio. Eu convivi muito tempo com eles, e depois mais tarde, é como disse, foram pessoas que estiveram sempre e estão sempre presentes ao longo da minha vida. A minha bisavó de facto marca-me por isto, por ela ter esta capacidade de ser uma contadora de histórias, por ser também brincalhona, e por ter uma forte presença na vida familiar. Muito bem. Olha, se hoje, com o conhecimento que tens, se olhasses para trás, para aquela criança, para aquela Ana pequenina, havia alguma mensagem que tu lhe passasses? Eu acho que de alguma forma tenho vindo a passar.
ao longo da vida nós vamos tomando consciência e vamos nos conhecendo cada vez melhor. E de alguma forma acho que em determinados momentos passei algumas mensagens que me faziam sentido para aquela Ana. E acho que lhe tenho dito várias vezes que força, conseguiste ou vais conseguir, já o conseguiste, vais voltar a conseguir. Boa. Não desistas. E para ti também, não desistas. Continuar, acreditar é fundamental. Estamos a chegar ao final desta primeira parte. Ana Rodrigues, que está connosco, sem dúvida, uma mensagem que vem da infância até chegar aos dias de hoje. Já vamos ver se temos a engenheira agrónoma ou não, lá se verá. Mas para saberes, fiquei desse lado que nós voltamos já a seguir nestas conversas fora da caixa. Até já. Yes the People, damos valor às pessoas e às organizações. Yes the People, uma marca com valor. Ora viva, então cá estamos de volta nesta segunda parte desta conversa fora da caixa. Hoje, Ana Rodrigues trouxe-nos a infância e queremos saber se é mesmo engenheira agrónoma ou não. Mas bem, Ana, já lá vamos saber isso. Vamos abrir a segunda caixa, pode ser? Ok, força. Vamos lá à segunda caixa e quando abrimos a segunda caixa, o que é que cá temos dentro da caixa? Aqui queremos perceber a tua versão atual, o que fazes, eventualmente como pensas e qual é o teu impacto numa sociedade. Bem, então vamos lá. Começaste a estudar e a engenharia agrónoma, como é que ficou? Nunca foi colocada em consideração. Não? Não. Houve outra, lá está, vamos passando por outras experiências e eu chego à altura de pensar o que é que eu gostaria de fazer para a minha vida e eu escolho a psicologia. Tudo a ver com engenharia agrónoma. É outra engenharia. É outra engenharia. E de facto tem sido a psicologia que me tem feito mover e de alguma forma impactar neste mundo. Eu tirei psicologia e o meu intuito na altura era de facto avançar para a área de clínica, mas ao longo do curso houve outra alteração, outra mudança. E eu achei na altura que não me estava a identificar com a área de clínica e acabo por enverdar pela área das organizações, pela psicologia das organizações, e é isso que eu tenho feito nos últimos 17, 18 anos. Deixar de cuidar de plantas para cuidar de pessoas. Cuidar de pessoas e de cuidar de pessoas no seu ambiente de trabalho. E entretanto, isto não para aqui, eu volto face. Não? Não, porque hoje em dia não deixo de estar ligada a pessoas e pessoas que trabalham, mas o bichinho da clínica voltou. E eu, a partir de 2022, retomei aqui o gosto pela clínica. De alguma forma se calhar também houve aqui uma série de experiências que me levaram aqui a reconsiderar o meu percurso e comecei a fazer aqui algum investimento em termos de formação para reavivar alguns conhecimentos também desta área. E comecei a exercer clínica em paralelo com o trabalho junto das organizações. E hoje em dia estou com uma agenda completamente diferente daquela que tinha em 2022, mais dedicada à área de clínica. Não deixo de ter aqui algumas ligações às organizações, porque no final de contas acabei por estar muito tempo ligada, e é um trabalho também que gosto muito de desenvolver.
E o meu trabalho e aquilo que eu espero de facto impactar e estar a impactar é de facto ajudar as pessoas a viver bem, a viver, a cuidar da sua saúde mental e portanto promover tudo isto junto de pessoas e junto de organizações, porque efetivamente saúde sem saúde mental não é saúde. Não é. E portanto aquilo que eu quero e que eu acho que estou a impactar é de facto nisto, é de facto na melhoria da saúde das pessoas, nomeadamente a saúde mental, e melhorar também a literacia psicológica, porque a literacia psicológica está muito deixada ao abandono, e nós, psicólogos e pessoas que trabalham na área da saúde, temos também esta responsabilidade de ajudar as pessoas a ser mais conhecedoras, a conhecerem melhor a sua mente, a conhecerem melhor aquilo que impacta na sua saúde. Olha, nós, quem nos está a ver e ouvir, consegue entender a paixão. Eu não diria paixão, mas talvez o amor que sentes pelo aquilo que fazes. O que é que te apaixona mais no teu trabalho e nos teus projetos? Serão as pessoas? Sim, as pessoas o facto de as poder ajudar e elas darem-me esse feedback, porque muitas vezes nós ajudamos e não temos esse feedback, mas eu tenho tido o privilégio de ter pessoas que de facto me dão feedback e me dizem que o meu trabalho está a ter impacto nelas. E isso dá-me imenso prazer e motiva-me cada vez mais a continuar a fazer o meu trabalho e a melhorar cada vez mais, não é? E procurar sempre outras estratégias, outras alternativas que possam fazer com que eu possa desempenhar este papel cada vez melhor. E, portanto, o ter pessoas que de facto dão este retorno é extremamente importante. O perceber que consegui ajudar alguém que estava numa crise complicada é muito importante, é extremamente valioso para qualquer profissional e para mim não é exceção. Percebemos claramente pelas tuas palavras o impacto que efetivamente o teu trabalho tem nas pessoas, não é? Em casos concretos, e agora ajudaste-nos aqui a compreender também alguns casos. Hoje a saúde mental é um desassossego de uma sociedade? Sim. Sim, eu estou convicta que hoje, nesta aceleração em que vivemos, num dia-a-dia tão pouco centrado em nós e no presente, com tantas exigências, a saúde mental é crítica, está em causa. E não é à toa que grande parte dos... Eu não vou dizer percentagens porque eu sou muito má para números, sou melhor para pessoas, para números é complicado. Mas não é à toa que está mais comprovado que grande parte das pessoas que recorrem aos cuidados de saúde primários vão por causas de saúde mental e não de causas físicas. E, portanto, isto dizem, há números, e os números dizem-nos como é que estamos. Ainda no outro dia estava a comentar acerca de um relatório que está presente no site da Ordem dos Psicólogos Portugueses, que fala sobre a saúde mental no mundo e no mundo do trabalho. E vários problemas são apontados, não é? E fala-se muito do presentismo, que é uma coisa que não falamos. Eu trabalhei em recursos humanos e tinha um dos indicadores que falávamos muito era do absentismo. O absentismo é uma ausência, é algo que é muito concreto de perceber e de identificar e de avaliar. Mas e o presentismo? Quantas pessoas não estão só presentes durante um dia de trabalho? Só presentes. Só presentes. Isso. E o resto? E a qualidade do meu trabalho? Como é que eu faço? O que é que eu faço? Como é que me relaciono com os meus colegas? Qual é que é o meu
a minha intenção, qual é que é o meu objetivo, qual é que é o meu foco, com certeza não é no trabalho. E isto também há dados. Só que são dados que não são tão objetivos e isto é muito mais difícil, muito mais fácil nós aceitarmos e normalizarmos uma doença física. Claro. Se nós formos a pensar, por exemplo, uma situação cancerígena, um cancro, está muito mais normalizado do que uma depressão. Claro. E elas andam por aí. E elas andam por aí. Ou do que um burnout. Claro. E o burnout é uma situação que é provocada por um esgotamento psicológico, e é causado por situações de trabalho. E existem imensas pessoas a sofrer. Algumas nem sequer têm noção de que estão a passar por uma situação destas, de esgotamento. Só têm noção e só recorrem à ajuda quando estão já numa situação muito, muito, muito crítica. Sim, sim. E muito, muito difícil de ultrapassar. Olha, partilha connosco que tipo de competências é que é necessário ter para fazer aquilo que tu fazes. Eu acho que o fundamental é a empatia. Acho que é É determinante. acho que é determinante. Empatia. Escuta ativa. Sim, Saber escutar. Capacidade de escutar, de observar. E a capacidade de acolher. Às vezes há pessoas que precisam só de acolhimento. Sem dúvida. E isto, eu senti muito isto em contexto organizacional, que havia pessoas que às vezes com uma simples palavra, um simples tocar de braço, para elas já era um lugar de acolhimento. Sim. E porque as pessoas precisam muito. Sentir. Sentem-se, sim. Acho que temos toda esta evolução do mundo digital, obviamente que tem imensos benefícios, mas também de alguma forma nos tem vindo a distanciar muito das pessoas, do contacto humano. Eu costumo brincar que nós qualquer dia não conseguimos obter nenhuma informação a não ser através de uma IA para qualquer serviço que possamos ligar, não é? E de alguma forma começamos a sentir também este distanciamento, esta ausência de contacto humano. Desumanização. Uma desumanização. E lá está. E ao mesmo tempo que queremos com tudo isto acelerar, acabamos por desacelerar. Porque às vezes queremos saber uma informação que se calhar com uma pessoa do lado de lá em segundos terminávamos a chamada, e aquilo que está a acontecer é que nós às vezes, para obtermos uma informação que se dá em menos de um minuto, estamos uma série de minutos. Sim. Até chegarmos a quem de direito, e às vezes não nos conseguem esclarecer logo a dúvida. Também acontece isto, não é? E portanto, eu acho que o acolhimento, a humanização é fundamental também. É uma competência determinante. Olha, nesta tua vivência com pessoas, a cuidar de pessoas, o que é que aprendeste nos últimos tempos a cuidar de pessoas, que é importante também para o desenvolvimento das tuas competências e daquilo da tua função, ao fim e ao cabo? Eu diria mais, da tua missão. Ouvir mais. É? Sim. Acho que foi e é algo que é extremamente importante e que para mim, no meu caso em particular, é fundamental, ou foi fundamental. Eu de alguma forma tinha uma certa impulsividade que por vezes fazia com que eu tentasse terminar as frases das pessoas, e às vezes não era nada daquilo que as pessoas queriam dizer. E portanto havia aqui algumas interrupções, e o ouvir é muito importante. Sim, sim. Se calhar escutar. Isso, Certo. aquilo que nós poderemos dizer que é uma escuta ativa. Olha, para concluirmos esta parte desta nossa conversa, existe a manhã, a tarde e a noite. Qual destes períodos é que era ou é mais importante para ti e que tu gostarias que ele tivesse mais tempo e não terminasse?
As manhãs, sem dúvida. Eu sou uma pessoa matutina. Madrugadora. Sim, e tenho um filho também é madrugador. Mas sim, funciono melhor pela manhã. Nunca fui pessoa de estar... há muita tendência, muitos jovens e muitos estudantes. Eu tive muitos colegas que estudavam durante a noite, faziam noites longas. Eu nunca fui pessoa de fazer grandes noitadas a estudar. Não conseguia. Eu preciso de dormir. Posso levantar-me muito cedo, mas preciso de ter algumas horas de sono para estar depois capaz. E as manhãs são ótimas porque é a frescura da manhã, o nascer do sol, o iniciar. Portanto, é toda uma rotina e uma série de rituais, se formos a pensar, se quisermos pensar desta forma, Claro. que me ajudam a ser muito, muito mais produtiva. Eu gosto muito de começar a trabalhar logo de manhã. E de manhã cedo. Sinto que estou no meu auge. Lá vamos àquele velho ditado: deitar cedo e cedo erguer. Dá saúde e faz crescer. Eu não cresci muito. Mas podemos dizer ao crescer por fora, crescer por dentro. Talvez. Não é? Sim. Chegamos aqui à conclusão que a Ana Rodrigues não é de noitadas. Não sou. Já fui mais do que agora até. De vez em quando, pronto. De vez em Mas quando. sim, mas não sou de noitadas, não. Ok. Então estamos a chegar ao final desta nossa segunda parte destas conversas fora da caixa. Passámos da engenheira agrónoma para a psicóloga das organizações, psicóloga clínica. Já vamos saber mais coisas da Ana Rodrigues e a visão dela em termos do próprio futuro, alguns projetos, sabe-se lá o quê. Mas para isso fica aí desse lado, nós voltamos já a seguir. Ora bem, e cá estamos de volta para esta terceira e última parte das nossas conversas fora da caixa. Hoje com a psicóloga clínica Ana Rodrigues e também psicóloga das organizações. Vamos à terceira caixa, Ana, que cá está e cá vem. Desta caixa vai sair... olha, vamos dar uma espreita dela ao futuro. Ao teu eu de amanhã, com as ambições, com os sonhos, olha, com algum... humor também à mistura, que é extremamente importante. Quando olhas para o futuro, para o amanhã, como é que vês a Ana Rodrigues, a doutora Ana Rodrigues, daqui por uns anos, lá mais à frente? O que é que ela está a fazer? Olha, eu vejo-me de alguma forma realizada com o trabalho que tenho vindo a fazer, quer no âmbito um pouco mais individual, que é na área de clínica, quer naquilo que é o trabalho de trabalhar, portanto, o bem-estar nas organizações, nas empresas e nas organizações, porque eu acho que isto, sim, consegue... se eu conseguir isto, significa que estou a conseguir levar para a frente aquilo que eu acho que é uma missão e de alguma forma o meu contributo para o mundo. Já falámos aqui sobre a saúde mental, falámos aqui do impacto que tem nas pessoas, que está a ter nas pessoas. E obviamente que o trabalhar este tema junto de empresas, de organizações, é um objetivo que é extremamente importante e que com toda a certeza vai impactar quer nas pessoas, quer nas organizações, obviamente. Cada vez mais as exigências que as empresas têm e as pessoas têm, levam a que o cuidar seja uma palavra do dia, que esteja na ordem do dia. Empresas, nós sabemos que passamos muito tempo da nossa vida a trabalhar, não é? E, portanto, se nós não estivermos bem onde estamos a trabalhar, não vamos estar bem em mais nenhuma área das nossas vidas. Não vamos conseguir atingir aquilo que são os objetivos também e os propósitos das empresas.
E, portanto, entramos aqui numa grande... Isto é um ciclo vicioso e, portanto, há aqui uma série de outras áreas que são impactadas a nível social. E, portanto, é de facto prioritário trabalhar. Existem já muitas organizações que estão muito avançadas neste âmbito e que trabalham todos os dias para melhorar condições de trabalho, para proporcionar ambientes de trabalho saudáveis, mas também sabemos que existem muitas empresas que não estão preparadas para tal e, portanto, cá estamos nós, cá estou eu, para ajudar essas empresas e as pessoas que lá trabalham com este intuito de poder, de facto, contribuir. E eu, de facto, no futuro gostava de me sentir realizada e olhar para trás e poder ver o trabalho construído e desenvolvido, quer em termos individuais, como falava, quer em termos macro, não é? Recordo-me que durante esta nossa conversa falaste há pouco sobre literacia psicológica. Certo. Parece-te que isto é um termo que ainda não existe por aí? Não existe e de tal forma não existe que continuamos a ouvir muitas pessoas a usar determinados termos no seu dia-a-dia como se fosse uma palavra banal, provocando isto um impacto muito grande em muitas situações, nas pessoas para as quais são dirigidas essas palavras. Há vários exemplos, bipolar... Estás a ser bipolar. Bipolar não significa aquilo que as pessoas estão a querer dizer. Esquizofrénico, quer dizer, estamos a tentar encontrar rótulos com palavras que são totalmente inadequadas. O primeiro erro é tentar rotular a pessoa, não é? Esse é o primeiro erro. Andar E depois, ainda por cima, estarmos a utilizar palavras sem sabermos efetivamente qual é que é o seu significado, e sem percebermos qual é que é o impacto que vai ter naquela pessoa. Nós não sabemos se aquela pessoa efetivamente tem uma doença chamada esquizofrenia, ou é bipolar, ou tem alguém na família que sofre desta doença. E isto pode ter um impacto muito grande. Eu costumo dizer que cada pessoa é um mundo. E nós desse mundo conhecemos uma ínfima parte. E conhecemos aquela parte da pessoa num determinado contexto. Perfeito. Não é? E, portanto, nós não conhecemos tudo. E como não conhecemos tudo, temos que pensar, muitas vezes, que as nossas palavras podem ter um impacto muito grande. Pode ser positivo também, mas muito negativo quando usamos mal determinados termos e determinados aspectos. Daí a importância de se desenvolver algum trabalho na área da literacia psicológica. Sim. Eu acho que é fundamental. É um desafio para ti? É um desafio para mim, sim, e já tive o privilégio de poder, em algumas organizações pelas quais passei, poder desenvolver alguns projetos no sentido de aumentar aqui a literacia psicológica das pessoas que trabalhavam em determinadas organizações. E, portanto, isto é um desafio. As pessoas estão abertas também, ao contrário daquilo que muitas vezes se pensa. As pessoas estão abertas, as pessoas querem saber, as pessoas querem ter conhecimento. E querem saber por pessoas que têm bases científicas também para o fazer. Claro. Okay? Também é importante. E é extremamente importante nós pensarmos, e naquilo que diz respeito à doença mental, lá está, existem estes rótulos, mas é assim, nenhuma doença define aquela pessoa. Nós, por exemplo, quando sabemos que uma pessoa tem cancro, nós não vamos dizer que, olha, tu és o teu cancro. Claro. Não é? Ou tu és o diabético. Apesar de aceitarmos e de normalizarmos muito mais estas situações. Sim, não é? sim. Enquanto que, se muitas vezes dizemos aquela pessoa diz-se que aquela pessoa é bipolar, quer dizer, porquê? Sim. Porquê é que isto tem que ser um rótulo? Que tipo de não análise é? Que tipo de análise é que... E nem sequer é isso que se faz, porque efetivamente a doença não define a pessoa. Sim, perfeitamente. Não é? E, portanto, há que ter muito cuidado e há que, de facto, investir nesta questão da literacia psicológica, porque quanto mais conhecimento nós também soubermos sobre a forma como
como a nossa mente funciona, o nosso cérebro interage com o nosso corpo, quais são as nossas reações. Quanto mais nós nos conhecermos, e isto, deixa-me só aqui fazer aqui uma ressalva, que é, terapia não serve única e exclusivamente para tratarmos ou para remediarmos uma situação. A terapia também é um processo de descobrimento. Sim, do autoconhecimento. E, portanto, o recorrer a um psicólogo para nos ajudar a conhecermos melhor, a conhecermos a forma como reagirmos, a aumentar a nossa literacia psicológica, é uma forma de nós também podermos melhorar e atuar e até prevenir algumas questões a nosso bem, a nosso proveito próprio. Sim. Ana Rodrigues, o que é que queres continuar a aprender? Olha, tanta coisa. Até coisas que não têm nada a ver com psicologia. E agora uma curiosidade. Há um tema que eu adoro. E gostava mesmo muito de um dia poder ter um apiário. Apiário? Sim, gostava de ter abelhas. O que é que te fascina? Fascina-me toda a organização que este ser tem, da importância que este ser tem no mundo e na cadeia alimentar. E eu, lá está, também influências da minha infância. O meu avô tinha alguns enxames de abelhas. E então eu recordo-me perfeitamente na altura primavera, verão, agora já nem me recordo muito bem em que altura é que, mas era mais ou menos nesta altura de primavera, final verão, início de verão, de irem tirar o mel. O meu avô, curiosamente, era alérgico a abelhas. Ele não podia aproximar-se dos enxames de abelhas, porque, lá está, tinha que ter muito cuidado por causa da alergia, porque era fatal. Claro. No caso dele era fatal. E então via toda aquela dinâmica e depois comecei a ter alguma curiosidade e hoje em dia eu não tenho abelhas, mas sigo muitos grupos de apicultores no Facebook. Por curiosidade. E tenho aprendido algumas coisas e de facto era algo que eu gostava de vir a ter um dia, quem sabe. Sim, sim. Vês? É uma das aprendizagens. Acredito que sim. Imagina que tudo ia correr bem na tua vida. Nada falhava. O que é que estavas a fazer daqui por 5 anos? Daqui por 5 anos... Tudo corre bem. Estaria com uma clínica e com uma empresa consultora de saúde mental e bem-estar nas organizações. Com enxame de abelhas ao lado? Possivelmente. Por isso já sabem o que é que vai acontecer já nos próximos tempos. Que impacto é que tu queres deixar numa sociedade em quem se cruza contigo? Já nos deste ao longo desta conversa algumas dicas, mas que verdadeiro impacto é que quando passares por alguém ou alguém passar por ti, tu deixares nessa pessoa? Isto, falando em abelhas, que ferroada é que tu gostavas de deixar? As ferroadas às vezes são vistas como algo menos positivo. Sim, mas como que marca. Algo menos positivo. Olha, uma marca de tolerância e respeito. Isto pode soar assim um bocadinho... Tolerância e respeito por vários motivos. Não só pelo trabalho que eu quero e estou a desenvolver e quero deixar a minha marca no futuro, mas também pelos tempos que correm. Estamos a passar por tempos muito turbulentos onde a diferença tem tido assim algumas intolerâncias e algumas faltas de respeito. E por isso eu acho que o meu contributo com o meu trabalho também é nesse sentido, porque efetivamente muito daquilo que falámos às vezes surge por falta de respeito ou por intolerância face àquilo que não é palpável, aquilo que não é tão visível aos olhos.
E portanto eu acho acho que isto este binómio seria a ferroada perfeita. Sim. E agora retiramos a ferroada, não é? E vamos ir colocando esta parte que a Ana, que é a marca entre as diferenças, não é? Que nós vamos encontrando. Ora bem, então estamos a chegar ao final desta conversa. Este vai para dentro da caixa. Logicamente não é da forma como saiu, porque tem aqui os inputs e a marca da Ana Rodrigues, que é a nossa convidada de hoje, psicóloga clínica das organizações. Ana, isto não acabou. Não acabou. Mas também é cedo para acabar. É verdade. Então o que é que nós vamos ter aqui? Vamos ter aqui uma caixa que eu aqui tenho. E que... Queres ajuda? Quero. Ora, e que está aberta, e lá dentro existem um conjunto de cartões. E dentro desses cartões eu gostava que retirasses um. Enquanto retiras, eu quero dizer que podes retirar à vontade. Este tem a ver com o modelo Ocupa-te Vive, com o Observa-te, o Liberta-te, o Incorpora-te, o Objetiva-te e o Realiza-te. Até aqui eu fiz-te algumas perguntas, alguns desafios. Desta vez é a vez de seres tu a fazer uma pergunta a ti própria e a quem lá está em casa. Ok, então a carta diz o que levas, é a primeira pergunta. Sim. E depois por trás a pergunta desenvolvida é o que podes fazer quando encontrares desafios para não desistires do teu progresso. O que é que podes fazer, para quem lá está em casa também, o que é que podes fazer... Quando encontrares desafios para não desistir do teu progresso. Há um desafio que, para não desistires, o que é que podes fazer? Fazer muito. É. E pelo menos uma coisa, que é olhar para trás. Olhar para trás e pensar quantas vezes fomos desafiados e quantas vezes desistimos, quantas vezes não conseguimos atingir um determinado desafio. Há desafios que podem ser mais difíceis, podem ser mais exigentes, mas todos nós de alguma forma vamos conseguindo ultrapassá-los. O medo vai estar presente, mas a verdade é que sabemos, por vários estudos, eu não vou voltar outra vez a dizer, não vou dizer percentagens mais uma vez, se quiserem procurem, porque isto está devidamente exemplificado nos motores de pesquisa que à nossa disposição, mas está provado que grande parte dos medos, ou a maioria dos nossos medos, não se concretizam. Portanto, se o medo for este impedimento, então vamos fazer a análise, vamos perceber quantos desafios tivemos para trás, que eram grandes desafios e nos quais estivemos quase prestes a desistir, e no final de contas acabámos por ultrapassar e conseguimos progredir. Olha, para já, obrigado pela tua resposta envolvente para quem nos escuta. Como foi excelente, eu convidava-te a tirar outra carta. Ok. Vou pôr esta aqui que é para não voltar a sair. Foi mesmo. Ora, muito bem. Vamos lá. E aqui agora... Isto está aqui o Governo Civil. É verdade, ainda és desse tempo. Observa-te, é o que diz a carta. E depois diz, a pergunta que é feita é: quando foi a última vez que te sentiste verdadeiramente realizado e o que te fez sentir assim? Esta é mais diretiva. Mais dirigida... Quando é que a última vez que te sentiste realizado ou realizada e o que é que te fez sentir? Certo? Certo. Agora estou aqui a pensar em várias coisas. Boa. Isso é sempre bom sinal quando nós temos diversas respostas para dar. Neste sentido. Olha, eu não sei se podemos dizer que é o estar realizado, mas eventualmente sim. Realizado dá uma sensação que é... Ou seja, vou responder não no sentido de realizado e de estar aqui um ciclo fechado. Não vou responder desta forma. Ou seja, realizado no sentido daquele momento me sentir realizada pelo... De um momento. sim.
E esse momento eu acho que tem a ver com o meu filho. E tem a ver com a primeira vez que ele chamou mamãe e de facto não podia fazer sentir melhor. Lá está, não sei se é realizado, Sim, não mas sei se é- me percebem, mas de facto foi assim um momento mesmo Uau. uau. Obrigado. Obrigado pela partilha. E aí em casa, olha, experimenta encontrares um momento de realização e aquele momento uau, não é? Sim, sim. Ana, estamos a chegar aqui ao final desta nossa conversa. Já deixaste aqui algumas mensagens, mas só para concluir, uma mensagem final. Assim, quase que em rodapé. Para quem nos escuta, o que é que alguém que está desse lado, com uma mensagem que a podes despertar? Olha, eu acho que vou dizer algo que eu acho que é extremamente importante nos dias que correm, que é estejam mais presentes. E presentes e conscientes. No sentido de termos consciência do momento em que estamos, com quem estamos, do que nos rodeia, daquilo que nos rodeia. Hoje em dia temos tantas distrações e andamos com tantas distrações no bolso, na mão, que nos esquecemos de quem está à nossa volta, de nós próprios. E, portanto, eu acho que é extremamente importante nós nos consciencializarmos mais de cada momento presente. É caso para dizer que dá um presente A ti com próprio. a tua presença. Pois, exato. Ou dar um presente a ti próprio. É isso, com essa presença. Se alguém que nos escuta quiser acompanhar a Ana Rodrigues, como é que faz? Olha, através do Instagram, também posso deixar o meu e-mail. Ora bem, Portanto, então, estejam à vontade. vai passar aqui as mensagens, o local onde podem encontrar Ok. a Ana Rodrigues. Ana, foi um verdadeiro gosto poder ter esta conversa contigo e conhecermos um bocadinho melhor a Ana Rodrigues, a psicóloga clínica e das organizações também. Obrigada aí, Joaquim. Foi um gosto. E para ti que estás aí desse lado, olha, espero que esta conversa tenha sido agradável. Se conheces alguém que esta conversa fosse útil, partilha. Partilha, partilhas destas nas redes sociais, onde bem entenderes. E se eventualmente gostarias de estar numa conversa destas, ou conheces alguém que gostasse de estar aqui, ou que tu gostasses de ver aqui, então manda-nos uma mensagem que nós entraremos em contacto com essa pessoa. E até lá, a continuação de uma ótima semana, como sempre, fazendo coisas simples, poderosas e muito significativas. Até já!